Olá, pessoas! O tema de hoje é a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média que a gente verá aí será dividida em alguns vídeos. Bom, a gente falou, em vídeos anteriores, em aulas anteriores, sobre a Alta Idade Média. A Alta Idade Média é o início da Idade Média, vai do século V ao século X. Agora a gente vai falar da Baixa Idade Média, que é do século X ao século XV. A Alta Idade Média, como eu já expliquei em episódios anteriores, é um momento de crescimento das características da Idade Média. Né? Aquelas características da Idade Média que a gente viu, a influência da Igreja Católica, o feudalismo, a cultura greco-romana, a influência da cultura dos povos bárbaros, tudo isso vai crescendo na Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, essas características se estabilizam e começam a entrar em declínio. E a partir do século XI, então, a gente vai começar a ter na Europa uma série de transformações que vão caracterizar esse novo momento da Idade Média, a Baixa Idade Média. Então a gente tem, a partir do século XI, o fim das invasões bárbaras, e isso permitiu a retomada de diversas atividades. Então, do século V ao século X, a Europa constantemente está sofrendo invasões dos chamados povos bárbaros, que eram aqueles povos originários de fora das fronteiras do Império Romano, que não falavam latim e que não eram cristãos. Então eles estão invadindo ali a Europa, só que esses povos vão começar a se converter ao cristianismo, vão ocupar os territórios da Europa e vão começar a formar ali os reinos e as alianças, dos suzeranos com os vassalos, dos vassalos com os servos, dos senhores feudais com os servos, e a gente vai ter uma estabilidade ali na Europa. Então essas transformações que estavam acontecendo, essas invasões que estavam acontecendo, a partir do século XI vão deixar de acontecer. Então a Europa vai ter uma estabilidade política e as guerras, as invasões vão diminuir. Sem essas guerras, atividades que antes eram muito perigosas, como por exemplo o comércio, levar produtos de um lugar para outro, que era muito perigoso, porque nas estradas você estava vulnerável a ser atacado por esses invasores. Sem as invasões, esse medo diminui. Então o comércio volta a crescer na Baixa Idade Média. Com a diminuição das guerras também, menos gente está morrendo nas guerras. Então a população começa a crescer. Quando você tem menos mortes, a tendência é que o número total de habitantes comece a crescer. Mas não só as guerras, vão fazer isso. Também vai ter uma série de mudanças econômicas e sociais, e mudanças tecnológicas na agricultura também, que vão melhorar a produção de alimentos e melhorar a saúde das pessoas. Então a gente vai ter, aí na Baixa Idade Média, uma série de inovações, uma série de novas tecnologias e uma série de novas técnicas para a agricultura, uma série de invenções, tanto de equipamentos quanto de métodos de se trabalhar a terra. Então vai surgir, na Baixa Idade Média, o arado com rodas. Então ali na imagem em cima vocês estão vendo um arado. O arado era puxado por animais e eles tinham que fazer muita força para conseguir revolver a terra, oxigenar a terra. E colocando rodas no arado, o esforço do animal não é tão grande e o arado consegue fazer o mesmo trabalho com menos força. Então isso permite um melhor aproveitamento desse recurso. E os arados também eram feitos de madeira. A partir da Baixa Idade Média, os arados passam a ser feitos de metal. Então eles se tornam mais eficientes, conseguem trabalhar melhor a terra, conseguem trabalhar com terras mais duras, com terras mais difíceis de trabalhar, conseguem fazer sulcos mais profundos na terra, oxigenando mais o solo. Então isso vai melhorar a qualidade das plantações. Além disso, antes, esses arados eram presos no pescoço dos animais com cordas, e isso machucava muito. Então o animal não conseguia fazer tanta força porque machucava. E aí criaram primeiro uma coleira acolchoada para que não machucasse tanto o animal, e depois criaram também um sistema para que, ao invés de ser no pescoço, o arado fosse preso no peito do animal. Assim não machucava tanto e ele conseguia puxar com mais força, com mais peso. Então isso também melhorou a produção agrícola,
Também surge na Idade Média a foice, que está aqui nessa imagem mais abaixo, né? A foice, que muita gente conhece a foice porque a morte aparece com a foice, e ao final dessas aulas sobre Baixa Idade Média a gente vai descobrir o porquê dessa relação da morte com a foice, né? Mas enfim, é porque a foice é um instrumento de colheita, né? Ela tira as plantas do solo, e a morte seria aquela que ceifa vidas, né? Mas a foice é um instrumento que surge na Idade Média, e tem um motivo para esse instrumento que surge na Idade Média ser usado como símbolo da morte. Não perca, isso vai aparecer nos próximos vídeos. Também surgem na Baixa Idade Média mais moinhos de água e de vento. O que é o moinho? O moinho é o equipamento que moe os grãos, por exemplo, o trigo, para se fazer farinha. E os moinhos eram movimentados ou com força animal, ou pela força da água, ou pela força do vento. E os movidos pela força da água e pela força do vento começam a ser mais comuns, e eles são mais constantes, eles acabam sendo mais eficientes do que aqueles movidos por animais, porque os movidos por animais, você depende da força do animal, você depende da mobilidade do animal, e os movidos por água, se você tem um rio, água corrente, ele é movido constantemente, você não depende tanto do estado de saúde do animal para movimentar. Os movidos pelo vento, né, você depende de estar ventando ou não, mas eles acabam sendo mais fortes, né, tem um desempenho melhor. Também cresce uma alternativa ao trigo, que era um dos alimentos mais comuns, cresce a produção de aveia. E é um vegetal que vai ter uma variedade, vai permitir uma variedade maior na alimentação, vai ser uma opção ao trigo quando esse é escasso, e ele vai ajudar também a fazer um revezamento nas plantações para que não se plantasse o tempo todo só trigo, que se fizesse um revezamento, um momento de plantar trigo, um momento de plantar aveia, isso ajudaria na recuperação do solo. Também surge nessa época o sistema de rotação trienal, que é uma técnica para deixar o solo descansar. Isso vai fazer com que o solo fique menos degradado do que antes. Claro que se a gente comparar com as técnicas agrícolas de hoje, o solo na Baixa Idade Média ele era muito degradado, né? Ele se tornava inutilizável para a agricultura muito facilmente. Mas comparando com a Alta Idade Média, esse sistema de rotação trienal aumentou muito a vida útil do solo, e eu vou explicar ele daqui a pouco com imagens para ficar mais fácil de entender. E também, Baixa Idade Média é um grande momento de desmatamento e drenagem de pântanos. Desmatamento para abertura de campos para agricultura e de pastos para pecuária. E é um momento, a Baixa Idade Média, de maior desmatamento do continente europeu. Aliás, é o maior desmatamento da história da humanidade. Muito maior do que o que acontece hoje em dia na Amazônia, por exemplo. Não estou dizendo que o que acontece na Amazônia é pouco. O que acontece na Amazônia é muito. É um desmatamento absurdo o que acontece na Amazônia. Mas nesse período, na Baixa Idade Média, o desmatamento foi ainda maior. Eu vou mostrar imagens depois para vocês entenderem direitinho. E a drenagem de pântanos também é para tornar o solo propício, seja para agricultura, seja para se fazer pastos. Então, aumentou esse tipo de atividade, né? O desmatamento e a drenagem de pântanos, para que você tivesse mais espaço para agricultura. Tendo mais espaço para agricultura, tem mais alimentos. Tendo mais alimentos, as pessoas se alimentam melhor. As pessoas se alimentando melhor, elas ficam doentes com menos facilidade. Ficando doentes com menos facilidade, menos gente morre, menos gente morrendo, aumenta a população. Então a população da Europa vai crescer nesse período da Baixa Idade Média. Não esqueçam desse detalhe. Então aqui a gente tem um exemplo de um moinho de vento, né, que eu expliquei para vocês. O vento faz girar as hélices. Então o vento faz girar essas hélices. Essas hélices movimentam uma série de engrenagens que vão fazer aqui o trigo que é colocado aqui ser moído. A gente tem moinho de água que ainda hoje existe, né? Aqui é uma foto. Ainda hoje existem moinhos de água. Vou desenhar aqui do ladinho. Então é como se você tivesse um rio, né, correndo, e você precisa de uma queda de água. Essa
queda de água, essa água caindo, é o que vai fazer o moinho se movimentar. Então você precisa de uma queda d'água. Essa queda d'água pode ser natural ou pode ser artificial. Você precisa de uma queda d'água, essa água caindo, ela vai mover aqui o mecanismo do moinho. Outra tecnologia, outra técnica que surge é o da rotação trienal, que eu tinha falado para vocês. O que é essa técnica da rotação trienal? Você pega o terreno da agricultura, ali o feudo, por exemplo, né? E você divide ele em 3 partes. Você faz a plantação de aveia numa parte, de trigo na outra parte e deixa uma parte descansando. No outro ano, a parte que tinha aveia descansa, a parte que tinha trigo passa a ser plantado aveia, a parte que estava em descanso passa a ter o trigo. No outro ano, onde tinha aveia fica em descanso, onde tinha trigo fica com aveia, onde estava em descanso fica com trigo. Então esse é o sistema de rotação trienal. Você vai mudando e todo ano você deixa uma parte do solo descansando para que ele não estrague tão rápido. E você muda o tipo de vegetal que você está plantando também para ele não estragar tão rápido. Vai estragar o solo. O solo europeu na Idade Média, principalmente na Baixa Idade Média, aliás, ainda na Baixa Idade Média, vai se deteriorar muito. Na Alta Idade Média ele vai se deteriorar muito mais. O sistema de rotação trienal diminui um pouco a deterioração, mas a gente ainda não tinha as técnicas de adubagem do solo, a gente ainda não tinha as técnicas que vão surgir nos séculos seguintes, que vão fazer com que o solo resista mais tempo. As técnicas agrícolas ainda eram muito agressivas. Então, o sistema de rotação trienal era um pouco menos agressivo do que o que se fazia na Alta Idade Média. Mas se a gente comparar com os dias de hoje, ele era altamente agressivo. Aqui, pessoal, essa imagem é só para vocês terem um pouco da noção do trabalho, né? A gente pensar ainda na época da Alta Idade Média, isso se mantém um pouco na Baixa Idade Média, mas essa imagem ela representa um calendário mostrando diferentes atividades ao longo do ano. Então, alguns exemplos aqui, né? Vocês repararam que é dividido em 12 partes, né? Representando os 12 meses. Não que essas atividades fossem feitas exclusivamente naquele mês, mas mostra mais ou menos em cada época do ano o que era mais comum, né? Então aqui a gente tem, aqui no início, uma pessoa na beira de um córrego, pode ser que esteja coletando água, pode ser que esteja fazendo um canal, pode ser que esteja pensando no trabalho, o início da construção de um moinho, enfim. Aqui na segunda imagem a gente tem pessoas limpando o terreno, limpando o solo, deve ter tido um momento anterior de colheita. Aqui de novo, né, que eu falei do desmatamento, aqui uma área que já foi desmatada, eles estão limpando o solo para agricultura. Aqui numa outra época do ano, as ovelhas estão sendo tosquiadas para tirar a lã, porque deve estar chegando a época do frio, então para usar a lã para fazer roupas. Aqui a gente tem uma outra pessoa a cavalo, deve estar trabalhando o solo. Aqui não está puxando o arado, mas deve estar fazendo alguma vistoria, alguma coisa referente ao solo. Aqui um outro camponês usando a foice para também limpar o terreno. Aqui na outra imagem a gente tem a época da colheita, que é provavelmente trigo, a época da colheita. A gente tem ainda também relacionado à época de colheita. Aqui a gente tem uma outra época do ano que é a época da semeadura, a pessoa que está semeando o que vai ser colhido mais adiante, né? Então aqui provavelmente, eu estou fazendo na ordem diferente, tá, gente? Não é exatamente essa ordem que eu estou fazendo aqui o calendário, mas é para vocês verem mais ou menos as épocas ao longo do ano. Então aqui é a época do trabalhador que está semeando. Aqui provavelmente eles estão fazendo vinho, né? Vocês já devem ter visto em filmes ou em desenhos, a galera que faz vinho pisando na uva. Aqui é a caça. Eu disse para vocês em outras aulas que a caça era dos nobres, mas na Baixa Idade Média já alguns camponeses, alguns servos já são autorizados, já começam a caçar. Então aqui a gente tem a caça. Não sei dizer para vocês que animal é esse, porque os desenhos medievais
como a gente já viu em outras aulas, são bem imprecisos, né? Não são muito realistas. E aqui no final a pessoa está ali lidando com a caça, né? Está ali matando o animal para fazer o seu alimento. Então aqui as diferentes atividades, né, ligadas à agricultura e ao cuidado dos animais. Essa imagem, pessoal, é o que eu queria mostrar para vocês a respeito do desmatamento. Aqui do lado esquerdo é um mapa da Europa por volta do ano 900. É a Europa Central, então aqui pega a região França, Alemanha, o norte da Itália, Áustria, é o centro da Europa. E aqui a mesma região por volta de 1900. Tudo que vocês estão vendo em preto eram florestas. Então reparem, do ano 900 para o ano de 1900, a imensa diminuição da área de floresta. Hoje, no século XXI, a gente em algumas regiões da Europa, você tem um trabalho de reflorestamento, então algumas áreas estão sendo reflorestadas. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção à diferença dessa região aqui para essa segunda, aliás, para essa mesma região, só que 1000 anos depois. Então, durante a Baixa Idade Média, se vocês repararem, quase toda a vegetação nativa da Europa foi derrubada para fazer terras para agricultura, para abrir espaço para agricultura, para fazer pastos, para pecuária e algumas áreas também para construção de cidades. Mas o principal foi derrubado para a agricultura e para a pecuária. Não por acaso, hoje no Brasil, os principais setores que querem ocupar áreas de vegetação são justamente a agricultura, a pecuária e também a mineração, porque a floresta amazônica no Brasil, por exemplo, o subsolo dela, algumas regiões, tem minérios valiosos. E a mineração também vai ser importante na Europa, mas em outro momento, não aqui na Baixa Idade Média. Aqui na Baixa Idade Média, o principal inimigo das florestas, ou os principais inimigos das florestas, eram a pecuária e a agricultura. A mineração é mais para frente que ela vai se tornar importante dentro da Europa, mas aí quando ela se torna importante, a vegetação já tinha sido majoritariamente devastada no continente europeu. Esses prejuízos para o meio ambiente que eu estou citando para vocês, eles não eram vistos como problemas, tá? E a consciência da humanidade de que destruir o meio ambiente era maléfico para as populações humanas é muito recente. É de meados do século XX, em alguns lugares já no século XIX, mas enfim, na Idade Média não se fazia ideia de aquecimento global, problemas climáticos, as pessoas não tinham noção nenhuma. Então tinha árvore, a árvore está atrapalhando o derrubo e uso terreno, não tinha essa noção de preservação ambiental. Então para eles isso não era um problema, tá? Esse desmatamento. Mas a gente vai ver também em próximos vídeos, nas cenas dos próximos episódios, que esse desmatamento causa problemas muito graves para a Europa no final da Idade Média. Vai causar fome, vai causar problemas sociais, doenças, vai ter uma série de consequências, mas aqui ainda não. É mais para o final da Baixa Idade Média que a gente vai ver nas próximas aulas. Tudo isso, pessoal, que eu mostrei para vocês, todas essas técnicas e o próprio desmatamento permitiram um aumento da produção agrícola, um aumento da produção de alimentos, consequentemente. Esse aumento da população, aliás, esse aumento da produção de alimentos leva a melhoria nas condições de saúde na Baixa Idade Média. Como eu digo também, né, se a gente compara a Baixa Idade Média com os dias de hoje, a saúde era absolutamente precária. Mas se a gente compara a Baixa Idade Média com a Alta Idade Média, você tem uma melhoria. E aí você tem melhores condições de saúde, as pessoas morrem menos, então você tem um aumento da população. Essas melhores condições de saúde, melhor alimentação e diminuição das guerras fazem com que a Europa tenha, na Baixa Idade Média, um crescimento demográfico acelerado, ou seja, a população cresce muito. A gente tem aqui nessa tabela, como vocês podem ver, a Europa tem um aumento de população do ano 1000 ao ano 1300, então aí temos 3 séculos, 300 anos, a população da Europa mais do que dobra, vai de 22,1 milhões de habitantes para 50,35 milhões.
a população europeia mais que dobrou em 300 anos. Claro que também, se a gente comparar com o aumento da população em alguns países no século XX, você vai ter crescimentos maiores em espaços muito menores de tempo, né? A gente tem ali no final do século XIX, no começo do século XX, cidades que a população cresce 10 vezes em 20 anos. Mas, de novo, na Baixa Idade Média, a Europa está vivendo uma situação de crescimento populacional nunca antes vista na história. Nem na Antiguidade, nem na Alta Idade Média, a população cresceu tanto. Aliás, na Alta Idade Média, a população se estabilizou, em alguns lugares até diminuiu, com relação ao período anterior. Agora, na Baixa Idade Média, a gente tem um crescimento acelerado da população. Dobrar a população em 300 anos, para esse momento da história, é algo sem precedentes. Então, a gente está vendo um crescimento muito grande da população. Só que o crescimento acelerado da população ele vai trazer uma série de problemas, uma série de desequilíbrios. Por exemplo, os feudos começam a ficar muito povoados. Tem muita gente morando nos feudos. Então, a quantidade de terras disponíveis para os camponeses dentro dos feudos já não é suficiente. O senhor feudal já não consegue sustentar e manter essa população de servos. Ele também vai ter dificuldade para defender essa população grande em caso de ataque. Então o feudo começa a ficar cheio demais. Acontece também o seguinte, a população de camponeses cresce, a população de servos cresce, mas a população de nobres também cresce. E o problema é que a população de nobres cresce, mas a quantidade de terras para serem distribuídas como feudos para esses nobres não aumenta. O continente europeu continua do mesmo tamanho. O que aumenta é a quantidade de pessoas nesse continente. E aí muitos cavaleiros, muitos nobres, ficam sem terra. Também porque, eu já expliquei para vocês anteriormente, o título de senhor feudal passa de pai para filho, mas não passa do pai para todos os filhos. Ele passa do pai para o filho mais velho. Da mesma forma que o rei passa a coroa só para o filho mais velho, o senhor feudal passa o título de senhor feudal só para o filho mais velho. E os outros filhos são nobres, são filhos de nobres, são nobres, mas são nobres sem feudo. Sendo nobres sem feudo, eles são cavaleiros, são armados, são treinados para a guerra, só que eles não têm uma terra para defender, eles não têm servos para trabalharem para ele, porque ele não tem um feudo. E como não está tendo guerras, como não está tendo as invasões, os outros nobres, os reis, não estão chamando novos nobres para serem seus cavaleiros. E eles não têm onde lutar nessas guerras. Então eles começam a vagar pela Europa, procurando aventuras, procurando um senhor para servir, procurando, aí vocês vão começar a reconhecer dos filmes, dos romances, procurando donzelas indefesas para salvar, dragões para combater. Então essas histórias que a gente ouve dos cavaleiros medievais, elas representam justamente a Baixa Idade Média. São os cavaleiros que vagam pela Europa procurando algo para fazer, procurando dar sentido à sua vida, literalmente, porque ele é criado, ele é educado para ser um guerreiro, mas de repente não tem nenhuma guerra para ele lutar. Então ele começa a viajar procurando algo para fazer. E esses cavaleiros que vagam pela Europa, é daí que surge a palavra vagabundo. Vagabundo é alguém que vaga porque está desocupado. Então a próxima vez que alguém te chamar de vagabundo, você fala, olha, na verdade vagabundo era um nobre na Idade Média. Então vem daí a palavra. Além desses cavaleiros sem terra vagando pela Europa, e eles estão vagando pela Europa e eles estão tentando ali arrumar lutas, né? Então, de vez em quando, eles arrumam confusões, brigam com pessoas, entram em guerras que, na verdade, não eram para ser guerras, enfim. Eles estão aí vagando desocupados. Além deles, você tem também os camponeses que não têm feudo. Alguns camponeses percebem que não vão conseguir sobreviver dentro de um feudo, abandonam seus feudos, mas não vão conseguir outros, porque estão todos muito cheios. Né? Eles não vão ter senhores feudais querendo novos camponeses. Então eles também começam a vagar pelas estradas.
pelas terras da Europa. Só que esses não são nobres cavaleiros que lutam por damas indefesas ou pela honra. Esses vão ser os bandidos, os assaltantes, os criminosos, que vão se esconder nas estradas, esperando passar alguma caravana de viajantes e atacar esses viajantes para conseguir riquezas. É nesse contexto que vai surgir, por exemplo, a lenda de Robin Hood. Robin Hood, o que é? Era um bandido que atacava viajantes para roubar esse dinheiro e distribuir para os necessitados, distribuir para os miseráveis. Então você tem os nobres desocupados, os vagabundos, você tem os bandidos nas estradas e você tem dentro das cidades você tem os mendigos, que são aqueles miseráveis que não têm nenhuma outra fonte de renda e de sobrevivência se não depender da caridade das outras pessoas. E aí nesse contexto que tem um monte de gente, um monte de cavaleiro desocupado, procurando sentido na sua vida, e um monte de camponês também desocupado, sem trabalho, e de certa forma também procurando sentido na sua vida, porque vamos pensar, na Alta Idade Média, o sentido da vida de alguém que pertence ao clero, rezar. O sentido da vida de alguém que pertence à nobreza, lutar. O sentido da vida de alguém que pertence ao terceiro estado, alguém que é servo. O sentido da vida dessa pessoa é trabalhar. E aí você tem um nobre que não tem guerra para lutar. Você tem um camponês que não tem terras para trabalhar. Qual é o sentido da vida dessas pessoas? Então essas pessoas começam a perder o sentido da própria vida, perder o sentido da própria existência. E quando as pessoas perdem o sentido da própria vida, perdem o sentido da própria existência, na Idade Média, hoje em dia algumas pessoas saem em outros caminhos, mas na Idade Média, quando as pessoas começam a perder o sentido da própria vida, o sentido da própria existência, elas se voltam para a religião. E esse contexto, por ter muitos cavaleiros desocupados, muitas pessoas miseráveis, muitos camponeses sem trabalho, é uma época de absoluto pessimismo. E uma época de absoluto pessimismo, em que as pessoas estão vivendo condições muito ruins de vida. E no meio desse absoluto pessimismo, você tem também uma crença religiosa muito forte, no caso o cristianismo. Esse pessimismo aliado a uma fé que espera uma melhoria na vida futura, ou uma melhoria na vida após a morte, esse pensamento ele vai começar a projetar justamente o que vem depois dessa existência atual. Ele vai começar a se voltar para o que a gente chama de milenarismo. O que é o milenarismo que surge na Idade Média, ali na passagem da Alta para Baixa Idade Média? Milenarismo é a crença de que o mundo ia acabar a qualquer momento. Então tudo de ruim que estava acontecendo era um sinal de que o mundo estava perto do fim, que o mundo ia acabar. E para complicar um pouquinho mais, e para ajudar um pouquinho mais nessa crença, ali por volta do ano 1000, que é a passagem da Alta para Baixa Idade Média, que tem todo esse momento de questionamento e todos esses problemas sociais que estão surgindo, as pessoas foram olhar na Bíblia. Tem um livro da Bíblia que fala sobre o fim do mundo, que é o livro de Apocalipse. O último livro da Bíblia, ele narra de forma alegórica, de forma figurada, como vai ser o fim do mundo. Então ali ele tem toda a descrição de todos os sinais de como vai ser o fim do mundo. E as pessoas começaram a ler o Apocalipse tentando achar na sua época os sinais do fim do mundo. E começaram a encontrar. Isso é comum, tá, pessoal? Em toda a época da história da humanidade em que o mundo está passando por um problema muito ruim, as pessoas começam a identificar esses acontecimentos com aquilo que é descrito no livro de Apocalipse, porque ele é todo em linguagem figurada. Então, com um pouco de imaginação, você consegue identificar qualquer coisa com as alegorias do Apocalipse. Inclusive hoje em dia, nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo, quantas e quantas pessoas não estão enxergando na pandemia sinais do Apocalipse. Enfim, isso aconteceu lá no ano 1000 também, por volta do ano 1000. E, como eu disse, para deixar as coisas ainda um pouco mais interessantes,
No livro do Apocalipse, no capítulo 20, versículos de 1 a 13, está escrito o seguinte, acompanhem comigo. João, São João, que é quem escreve o livro do Apocalipse, ele narra o seguinte nesse capítulo 20, versículos de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. O que os cristãos pensaram? Bom, a gente está aqui chegando no ano 1000. E ele disse aqui o livro do Apocalipse que o demônio ia ser lançado no inferno, no abismo, ia ficar preso lá por 1000 anos. Aí eles falaram, bom, a gente está no ano 1000. Jesus Cristo veio, venceu a morte, derrotou o demônio. Aí passou 1000 anos que Jesus veio. Então o demônio vai sair e o mundo vai acabar. Simples assim o raciocínio. 1000 anos, estamos no ano 1000, o demônio ia ficar preso por 1000 anos, o demônio está saindo. Aí passou o ano 1000, chegou o ano 1001. As pessoas falaram, não acabou o mundo. Então acho que a gente fez a conta errada. E se os 1000 anos não fossem 1000 anos do nascimento de Jesus, mas 1000 anos da morte? Aí as pessoas começaram a falar, então o mundo vai acabar no ano de 1033, porque Jesus morreu com 33 anos, então a conta não é do nascimento de Jesus, a conta é da morte. 1033. Aí passou o ano de 1033, o mundo não acabou. Mas essa ideia de que o mundo poderia acabar a qualquer momento, continuou no imaginário das pessoas. Então a Baixa Idade Média inteira é um momento em que as pessoas estão vivendo seus dias, ou pelo menos, se não todas, grande parte delas, está vivendo seus dias preparada para que o mundo acabe a qualquer momento. Um belo dia você vai estar ali colhendo seu trigo, vai olhar para o céu, vão vir umas bolas de fogo, Jesus vai descer e as pessoas vão ser julgadas, umas vão para o céu, outras vão para o inferno. Eles estão preparados para isso acontecer a qualquer momento. Então, se você está num contexto em que você acha que o mundo vai acabar a qualquer momento, uma das coisas que você vai fazer se você é uma pessoa muito religiosa é ir mais para a igreja, é ouvir mais o seu padre. As pessoas ficam mais fervorosas, ficam mais ligadas à religião e começam a ouvir com mais atenção o que os padres dizem e começam a obedecer mais fielmente os padres. Então, a igreja, que já tinha muito poder na Alta Idade Média, vai ter esse poder aumentado pelo medo do fim do mundo. Então o que os padres dizem, olha, faz isso aqui para garantir que você vai para o céu, a pessoa faz. É nesse contexto, então, que surgem as cruzadas. Então a gente tem um contexto de crescimento da população europeia, esse crescimento faz com que não haja terras para todo mundo, não haja riqueza para todo mundo, você tem cavaleiros vagando pela Europa procurando guerra, você tem bandidos vagando pela Europa procurando pessoas para assaltar, você tem pessoas com medo do fim do mundo. E é bem nessa época que surgem as cruzadas. O que são as cruzadas, pessoal? As cruzadas são um movimento de expansão da Europa em direção a outras terras. Então eu quero que vocês decorem, como vocês não estão mais indo para o IF, não dá para ir do IF até em casa repetindo, mas vocês podem repetir durante o banho. Então tá lá tomando banho, durante o banho, repita essa definição de cruzadas. As cruzadas foram um movimento de expansão da Europa em direção a outras terras e englobam vários acontecimentos ao longo de toda a Baixa Idade Média. Então as cruzadas são vários acontecimentos. Na verdade, existiram várias cruzadas ao longo de toda a Baixa Idade Média. Aliás, as últimas cruzadas, apesar de elas não serem tão conhecidas com esse nome, as últimas cruzadas vão até a Idade Moderna. Aliás, há quem diga que o descobrimento do Brasil é, de certa forma, um evento relacionado às cruzadas, mas isso a gente vai discutir em outra aula. Dessas cruzadas, várias que aconteceram, as mais conhecidas foram as cruzadas em direção a Jerusalém, no Oriente. E só para Jerusalém foram 9 cruzadas ao longo da Baixa Idade Média. Só para Jerusalém, fora as outras, fora as cruzadas de reconquista da Península Ibérica, que vocês vão lembrar que a Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha, foi dominada pelos muçulmanos. Se não estão lembrados disso, voltem nos vídeos sobre
islamismo, que vocês vão ver que eles conquistaram a Península Ibérica. Então, teve cruzadas na Península Ibérica. Teve cruzadas dentro da Europa contra os chamados hereges. Herege é o cristão que tem uma leitura diferente do que a Igreja Católica ensina e que a Igreja Católica considera uma leitura perigosa, uma leitura ruim, que pode enganar as pessoas. Tinha lá cristãos que tinham uma vivência do cristianismo diferente do que a Igreja Católica ensinava. E vai ter cruzadas contra esses cristãos dentro da Europa. E as cruzadas mais famosas, as mais conhecidas, foram as de Jerusalém. Okay? Foram essas em direção a Jerusalém. Como as de Jerusalém são as mais famosas, mais conhecidas e mais emblemáticas, são as mais significativas, a gente vai falar delas. Mas eu quero que fique muito claro que as cruzadas não foram só essas para Jerusalém. As cruzadas são um movimento de expansão da Europa. E quando eu estou falando expansão da Europa, eu estou querendo dizer que essa população que está crescendo dentro da Europa, na Baixa Idade Média, ela vai começar a buscar novos territórios para ocupar. Então as cruzadas, elas têm um lado religioso, de reconquistar lugares sagrados, de lutar contra infiéis, mas ela também tem um lado social e econômico, de conquistar terras para essa população que está crescendo. E tem também um lado político que a gente vai ver. Tem a ver com o poder político da Igreja Católica e com o poder político dos reis e dos nobres. Então a gente vai ver o que acontece aí ao longo das cruzadas, o que elas vão causar. As cruzadas começam no ano de 1095, quando um papa chamado Urbano II convoca os cristãos para lutar contra os muçulmanos e recuperarem a Terra Santa. Então vamos contextualizar. Vocês lembram que os muçulmanos formaram um grande império ali do Oriente Médio, norte da Europa, depois Península Ibérica. Esse grande império depois se dividiu em vários pequenos reinos, assim como a Europa também tinha vários pequenos reinos. Então você tinha vários reinos islâmicos e vários reinos cristãos. Jerusalém é uma cidade sagrada. Sagrada para quem? Para a maior parte das pessoas do mundo. As 3 maiores religiões monoteístas do mundo consideram a cidade de Jerusalém uma cidade sagrada. Jerusalém é sagrada para os judeus, porque era onde estava o Templo de Salomão, e as ruínas do templo são veneradas até hoje em Jerusalém pelos judeus. E ela está dentro do Estado de Israel, então ela tem um significado para os judeus israelenses até hoje. Então ela é sagrada para os judeus. Ela é uma cidade sagrada para os cristãos, porque Jerusalém é onde Cristo foi flagelado, crucificado, morto e sepultado. Então Jerusalém é uma cidade sagrada para os cristãos, porque é onde se deu o martírio, né, a morte e ressurreição de Cristo. Jerusalém. E, para completar, Jerusalém também é uma cidade sagrada para os muçulmanos. Algumas passagens importantes da vida de Maomé foram em Jerusalém. Existe uma mesquita em Jerusalém que é considerada um dos lugares mais sagrados pelos muçulmanos, porque essa mesquita foi construída num local onde Maomé teria tido uma revelação divina, né? Teria tido uma espécie de revelação ali quando passava por Jerusalém. Então Jerusalém é sagrada para judeus, para cristãos e para muçulmanos. O que acontece? Jerusalém, não só a cidade de Jerusalém, a região ali da Palestina, foi dominada pelos muçulmanos. Havia um reino islâmico ali na região controlando Jerusalém. E os cristãos eram impedidos de entrar em Jerusalém por conta dos muçulmanos que dominaram a região. E os cristãos queriam ir a Jerusalém visitar o lugar sagrado, porque é um lugar sagrado para os cristãos, eles queriam poder ir lá visitar. E os muçulmanos não deixavam os cristãos entrar. E aí o Papa Urbano II vai falar principalmente para os nobres, para os cavaleiros europeus, o seguinte: vão lá reconquistar a Terra Santa, libertar a Terra Santa do poder dos infiéis muçulmanos. Então esse é o ponto, assim, essa é a motivação. Uma questão religiosa, libertar do domínio islâmico e abrir a Terra Santa para os cristãos. Só que também tem o seguinte, você tem todo o lado religioso
O cavaleiro cristão ele vai falar, nossa, estou indo servir a Deus, lutar contra os infiéis, reconquistar um lugar santo, um lugar sagrado. Então tem a motivação religiosa. Mas também o cavaleiro tinha outras motivações que talvez fossem até mais fortes do que a motivação religiosa. O cavaleiro também era motivado pelo gosto pela guerra. Como eu falei para vocês, ele era educado para ser um guerreiro e ele não tinha guerra para lutar. Vem o Papa e fala, vai para a guerra? Ele fala, demorou. É o que ele quer uma guerra. Então, o gosto pela guerra incentiva esses cavaleiros, principalmente esses cavaleiros desocupados, a irem para Jerusalém. Eles também queriam a busca pela glória, faz parte do ideal, do imaginário do cavaleiro medieval, ele ter a glória, ele ser vitorioso e ser reconhecido e admirado pelas pessoas. Então tem esse gosto pela glória. Só que além disso, também tem a oportunidade de conquistar novas riquezas. Se os cristãos tomam Jerusalém, isso significa que agora poderia se criar um novo reino cristão, e esse novo reino cristão poderia distribuir feudos para os nobres que não tinham terras na Europa. Então também tem uma questão econômica de conquistar novos territórios e gerar uma fonte de riqueza para esses nobres desocupados da Europa, que estão vagando pela Europa, então vão lutar em Jerusalém, reconquistar essas terras e transformá-las em feudos. Do ponto de vista do Papa, isso era uma forma da igreja mostrar o seu prestígio e a sua autoridade junto aos fiéis. Conseguir mobilizar uma guerra, um esforço de guerra, reunindo nobres e reis de vários lugares da Europa, mostrava o poder que a Igreja Católica tinha sobre essa sociedade. Então existia uma questão de autoridade e de prestígio, e também, criando-se um novo reino cristão no Oriente Médio, aumentar a influência e o poder da Igreja sobre mais almas pelo mundo. Isso é um trecho do discurso do Papa Urbano II convocando para as cruzadas. Presta atenção que ele é bem forte. A todos os que partirem e morrerem no caminho, em terra ou mar, ou que perderem a vida combatendo os pagãos, será concedida a remissão, que é o perdão, dos pecados. Que combatam os infiéis. A terra que habitam é pequena e miserável para tão grande população, mas no território sagrado do Oriente há extensões de onde jorram leite e mel. Tomai o caminho do Santo Sepulcro, arrebatai aquela terra da raça perversa e submetei-a a vós mesmos. Então presta o seguinte, quem perder a vida combatendo na retomada de Jerusalém, então você foi para Jerusalém reconquistar. Se no meio do combate você morre, você vai ter os seus pecados perdoados. Então se você morrer lutando para reconquistar Jerusalém, você vai direto para o céu. Sem passar pelo purgatório. Morreu defendendo o cristianismo, vai direto para o céu. Então a galera que está ali sem ter o que fazer na Europa, sem terra, sem trabalho, sem condições, vai falar, beleza, se eu for ganhar, vou ter uma terra. Se é um nobre, vou ter um feudo. Se é um camponês, vou ter um lugar para trabalhar. Agora, se eu for morrer, beleza também, vou para o céu. Então não tinha erro. Só tinha oportunidade de dar certo. Ou você consegue a terra, ou você morre e vai para o céu. Então muita gente foi. Ele diz que combatam os infiéis eram os muçulmanos, né? E aí essa parte é bem interessante. A terra que habitam é pequena e miserável. A terra que vocês, nobres e camponeses, habitam, que é a Europa, ela é pequena e miserável para tão grande população. A população europeia cresceu, tem gente demais, e essa terra é muito pequena e muito pobre para essa grande quantidade de gente. Mas se vocês forem para o Oriente, é mais terra e mais riqueza para conquistar. E aí ele faz esse vínculo com a Bíblia, né? Tem passagens bíblicas que se referem à terra prometida como extensões onde jorram leite e mel. Então essa é a terra prometida. A terra prometida do Antigo Testamento é onde fica Jerusalém. E o Antigo Testamento se refere a uma terra onde jorra leite e mel, ou seja, uma terra em que as pessoas vão ter as suas necessidades atendidas. Aí ele diz, tomai o caminho do Santo Sepulcro. Santo Sepulcro é onde Jesus foi sepultado, em Jerusalém. Tomai o caminho do Santo Sepulcro. Arrebatai aquela terra da raça perversa. Então tomem à força essa terra da raça perversa. A raça perversa são os muçulmanos. E submetei-a a vós mesmos. Assumam o controle.
Então essa é a motivação para ir para as cruzadas. Então percebam que o Papa tinha consciência absoluta de que era também uma questão social e econômica. A conquista de novas terras não é só uma questão religiosa, é também social e econômica. Na cabeça do homem medieval não tem muita diferença entre político, religioso, social e econômico, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas eu quero que vocês percebam que ele está pensando no aspecto religioso, de cristãos controlarem um lugar sagrado para os cristãos, mas também tem todos os outros aspectos envolvidos. E ele tem consciência disso, o Papa tem consciência de que a Europa não está comportando as pessoas que moram lá. Não tem terras e riquezas para todos, então é necessário conquistar mais territórios. E não há um lugar melhor para conquistar do que a Terra Santa. Já se resolvem dois problemas. O problema econômico-social e o problema religioso da Terra estar sendo controlada por infiéis. Ok? Aqui, pessoal, a gente tem um mapinha mostrando o caminho das 9 cruzadas. Se vocês contarem, vocês vão falar, professor, só tem 8. É porque alguns historiadores consideram a 8ª cruzada como tendo 2 partes, e alguns historiadores consideram que cada parte da 8ª cruzada é, na verdade, uma cruzada diferente. Faz diferença pra gente? Não. É importante vocês saberem que de 1095 até final do século XIII, então durante praticamente 3 séculos, a gente vai ter várias expedições partindo da Europa e indo em direção a Jerusalém. Elas vão ser vitoriosas? No começo sim, depois não de jeito nenhum. Vamos entender isso. Então, e percebam também, olhando aqui, que essas cruzadas elas partem de vários lugares da Europa. Então a gente tem vários reinos diferentes envolvidos. Isso é uma informação importante. Então vamos lá. O Papa convoca em 1095 as cruzadas. Mas é em 1099 que os cristãos vão conseguir tomar Jerusalém. Mas assim, o Papa convoca as cruzadas em 1095, em 1099 os cristãos vão conseguir derrotar os muçulmanos. Só que entre o Papa convocar as cruzadas e os cristãos conseguirem tomar as cruzadas, aconteceram algumas coisas que hoje em dia a gente pode considerar um tanto quanto bizarras. O Papa convoca para uma guerra, os guerreiros têm que se preparar. Tem que treinar, tem que fazer as estratégias, tem que organizar, porque são muitos nobres de muitos reinos diferentes mobilizados, então tem que fazer toda uma organização. Não é assim, vamos para a guerra e sai correndo. Não, você tem todo um planejamento, uma estrutura. Só que quando o Papa convoca, imediatamente uma multidão de mendigos, miseráveis, pobres, doentes, mulheres, crianças, viúvas, deficientes físicos, uma multidão de pessoas miseráveis na sociedade europeia medieval, simplesmente vai para Jerusalém. Percebam que, assim, não são guerreiros, são pessoas pobres, famintas, desesperadas. Quando o Papa convoca para as cruzadas, essas pessoas simplesmente partem. Por quê? O que eu expliquei agora há pouco. Se eles vão e conseguem entrar em Jerusalém, beleza, temos um lugar para ficar. Se eles vão e morrem, vão direto para o céu. Então são pessoas que não têm nada a perder. Então elas simplesmente vão, simplesmente partem, sem medo de serem mortas no caminho. Porque se elas forem mortas, elas acreditam que vão para o céu. Então você tem o que não foi uma cruzada, mas ficou conhecida como Cruzada dos Pobres. São as pessoas que simplesmente partem para Jerusalém e seja o que Deus quiser. E a maioria é morta ou escravizada, enfim, mas simplesmente vão. Em 1099, a primeira cruzada, ela é vitoriosa. Os cristãos conseguem derrotar os muçulmanos, tomam a Terra Santa e formam o Império Latino na Terra Santa. Esse Império Latino na Terra Santa era um reino cristão em Jerusalém. Então, os cristãos são vitoriosos. E essa primeira cruzada ela foi extremamente bem organizada e teve uma liderança sólida da Igreja Católica. O Papa nomeou um representante que liderou as tropas europeias, que liderou os cavaleiros,
em direção a Jerusalém. Então foi uma expedição liderada de fato pela Igreja Católica, organizada, comandada pela Igreja Católica, com participação de vários nobres, de vários reis, e que saiu vitoriosa. Então houve uma certa unidade dos cristãos na tomada de Jerusalém. Só que esse reino ele dura pouco. Pouco depois, um ataque de muçulmanos retoma Jerusalém. Ou coloca Jerusalém em grande perigo, na verdade. Esse Império Latino não era só Jerusalém, tinha outras terras, mas esse Império Latino ele perde várias terras. Os cristãos conseguem segurar Jerusalém, mas eles estão absolutamente fragilizados. Então esse Império Latino na Terra Santa ele está cercado pelos muçulmanos logo depois. Eles vencem, mas logo depois estão cercados. Então, em 1148, essas terras foram fortemente atacadas. Não chegaram a perder Jerusalém, mas elas foram muito atacadas e várias terras foram perdidas. Então a Igreja Católica convoca uma segunda cruzada. Essa segunda cruzada tinha o objetivo de defender as terras cristãs no Oriente. Então a primeira cruzada, tomar Jerusalém. Conseguiram tomar Jerusalém e outros territórios. A segunda cruzada é para defender esses territórios. Só que a segunda cruzada é derrotada. A maioria dos territórios é perdido e a cidade de Jerusalém é cercada pelos muçulmanos, ok? Então, primeira cruzada, vitória. Segunda cruzada, derrota. Em 1187, um rei muçulmano muito poderoso, chamado Saladino, e eu recomendo que vocês procurem pelo Saladino nos YouTubes e Googles da vida, é uma figura bem interessante. O Saladino consegue retomar Jerusalém. Então Jerusalém, que estava sob domínio dos cristãos, mas completamente cercada e constantemente sendo atacada, é retomada pelos muçulmanos em 1187. Quando Saladino toma Jerusalém de volta para os muçulmanos, convocada a Terceira Cruzada. A partir da Terceira Cruzada, que é convocada em 1189, a coisa começa a ficar mais complicada para a Igreja Católica. Por quê? Em 1189, a Europa tinha alguns reis muito poderosos, e esses reis muito poderosos já não eram assim tão obedientes ao Papa. Então o Papa convoca os reis e os nobres para retomarem Jerusalém, mas o rei Filipe Augusto da França, o rei Frederico Barbarroxa do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico é um território que mais ou menos equivale a uma parte do que hoje é a Alemanha. Os alemães meio que se consideram herdeiros do Sacro Império Romano Germânico, tanto que a palavra império em alemão é Reich. O primeiro Reich é o Sacro Império Romano Germânico, o segundo Reich é o Império Alemão, que se forma no final do século XIX, e o terceiro Reich é a Alemanha nazista. Então eles fazem essas referências ao Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico não é exatamente a Alemanha, mas tem uns territórios que se equivalem. Mas enfim, vamos chamar genericamente aqui de Alemanha. Então Frederico Barbarroxa era o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E Ricardo Coração de Leão era rei da Inglaterra. Esses três reis, além de outros, mas esses três reis que se destacam, eles meio que não obedeceram às orientações que vinham do Papa, não se reuniram como na primeira cruzada, não seguiram a liderança do representante da igreja, e cada um desses reis fez a sua própria expedição. Cada um juntou as suas tropas, os seus nobres, e foi. Cada um por um caminho diferente, cada um usando estratégias diferentes, cada um com resultados diferentes. Então, se vocês perceberem, a Terceira Cruzada, na verdade, ela é um conjunto de expedições isoladas. Foi cada um por si. E esse conjunto de expedições isoladas, ele vai ter conquistas para os cristãos, mas também vai ter algumas derrotas um tanto quanto bizarras. A mais bizarra é Frederico Barbarroxa, que perdeu para a natureza. Como assim? Frederico Barbarroxa estava indo com suas tropas, como eu disse, cada rei fez um caminho diferente. O Frederico Barbarroxa foi por um determinado caminho, chegou num determinado lugar, tinha um rio grande, com águas tanto quanto violentas. E aí o Frederico Barbarroxa disse, precisamos atravessar esse rio nadando, que se a gente for tentar dar a volta, encontrar uma ponte, algo assim, vai demorar. A gente vai atravessar nadando. Aí os soldados disseram para o Barbarroxa, imperador,
Não dá para atravessar nadando, é muito perigoso. Ele falou, dá para atravessar nadando sim, essa aguinha aí de nada dá para passar. Imperador, é meio perigoso, tem os cavalos, tem as armaduras, as armas, é pesado, os homens não vão conseguir passar. Não, dá para atravessar sim. Frederico Barbarroxa foi, mergulhou e morreu afogado. Então Frederico Barbarroxa foi derrotado pelas forças da natureza na Terceira Cruzada. Ricardo Coração de Leão voltou muito ferido das expedições e muito fragilizado dentro da Inglaterra. Felipe Augusto teve algumas vitórias, mas também teve muitos problemas. Apesar dessa bagunça que foi a Terceira Cruzada, os cristãos conseguiram negociar com os muçulmanos para que os cristãos tivessem acesso aos lugares santos. Então eles não retomaram as terras, elas continuaram sendo dominadas pelos muçulmanos, mas eles garantiram diplomaticamente que os cristãos tivessem livre acesso. Essa Terceira Cruzada, ela é um pouco complicada para a igreja pelo seguinte, a igreja queria uma expedição para reconquistar a Terra Santa. E os reis, à revelia do que a igreja queria, fizeram um acordo diplomático para que os cristãos entrassem nas terras consideradas sagradas. Então, a partir da Terceira Cruzada, a gente vai perceber que os reis não estão mais obedecendo cegamente o que o Papa diz. Então eles começam a se dissociar do poder do Papa. A partir da Terceira Cruzada, o Papa começa a ficar cada vez menos poderoso frente aos reis da Europa, e os reis cada vez mais fortalecidos. Em 1202, nós temos a Quarta Cruzada, e ela foi convocada agora não para tomar Jerusalém, mas para tomar o Egito. O Egito também é um território importante para os muçulmanos, e é um território estratégico próximo de Jerusalém, mas que tinha muitos cristãos vivendo ali. Então o Papa convoca os reis para tomarem o Egito. Só que essa cruzada foi ainda menos organizada do que a terceira. E, de novo, cada rei fez o que quis. Cada rei partiu de uma forma diferente, fez um caminho diferente e, enfim, não deu certo. E nesse contexto ainda teve coisas ainda mais bizarras do que na cruzada anterior. Por exemplo, para chegar no Egito, da Europa, um dos melhores caminhos é passar por Constantinopla. Constantinopla é uma cidade cristã, como nós vimos, né? O Império Bizantino é um império cristão. E uma série de cavaleiros cristãos passaram por Constantinopla para ir para o Egito. E esses cavaleiros cristãos, alguns deles, atacaram Constantinopla, saquearam Constantinopla, que é uma cidade cristã. E aí o pessoal de Constantinopla ficou assim, tipo, peraí, mas vocês não iam lá atacar o Egito? Por que vocês estão atacando a gente? Tem nada a ver isso aí que vocês estão fazendo, a gente é cristão também. Esse fato do ataque a Constantinopla mostra que os ideais de reconquistar o lugar santo já estão completamente em segundo plano. Esses cavaleiros querem riquezas. Eles chegarem em Constantinopla, viram uma cidade rica, não interessa se é cristão ou muçulmano, eles querem tomar as riquezas para si. Então, na Quarta Cruzada a gente já tem, assim, interesses completamente diferentes. A igreja está pensando em questões religiosas e políticas também, de mostrar poder. Os cavaleiros estão pensando em recompensas econômicas. Então já são ideias diferentes. Em 1217 a gente tem um fato curioso e seria engraçado se não fosse muito triste e muito trágico, que é a Cruzada das Crianças. Cruzada das Crianças também, entre aspas, não é uma cruzada de fato, não foi o Papa que convocou, mas um padre europeu, um tanto quanto pirado, um tanto quanto doido, falou o seguinte, faz mais de 100 anos, desde 1095, faz mais de 100 anos que a gente está tentando tomar Jerusalém e só perde, e só apanha. Por que isso acontece? Porque nós somos pecadores. Os nossos corações impuros não são dignos de entrar em Jerusalém. É por isso que Deus não nos permite entrar em Jerusalém. Se nós tivermos o coração puro, a gente vai entrar em Jerusalém. E quem tem o coração mais puro? As crianças. Então, se a gente
pegar um exército de crianças, mas não crianças armadas, armadura, lança, espada, escudo, não. Pegar uma tropa de crianças e marchar em direção a Jerusalém. A pureza do coração das crianças vai abrir os portões de Jerusalém e a cidade finalmente será reconquistada pelos cristãos. E aí esse padre juntou centenas de crianças e marchou em direção a Jerusalém. É óbvio que essas crianças foram aprisionadas e transformadas em escravos pelos muçulmanos. E esse padre, se eu não me engano, foi morto, não tenho certeza. Mas enfim, obviamente não fazia sentido nenhum, mas a ideia de que a pureza dos corações, o problema dos pecados, o medo do fim do mundo, como isso já estava deixando as pessoas meio doidas nesse contexto. E esse padre foi completamente pirado. E tanto quanto ele, os pais que deixaram as crianças irem para essa cruzada das crianças. Enfim, mas só deixando claro que é cruzada entre aspas, porque não foi a Igreja Católica que convocou, foi um padre sem noção, totalmente à revelia do que o Papa ou os reis da Europa queriam. Mas no mesmo ano temos a Quinta Cruzada. De novo, tentaram reconquistar Jerusalém e de novo perderam. Assim, resumindo, a Quinta Cruzada, os cristãos foram lá, tomaram um pau e voltaram. Sem grandes complicações. Em 1229, eles são católicos e não desistem nunca, temos a Sexta Cruzada. E a Sexta Cruzada ela é emblemática porque na Sexta Cruzada, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II, ele não dá a mínima para o que o Papa diz, ele pessoalmente vai até o Egito, negocia com o sultão do Egito, o sultão é o rei do Egito. Ele negocia com o sultão do Egito livre acesso aos lugares santos. Então ele faz um acordo diplomático unilateral, ou bilateral, melhor dizendo, entre o Sacro Império Romano Germânico e o sultanato do Egito, para que os cristãos tivessem livre circulação por ali para chegar aos lugares santos no Oriente Médio. Essa negociação feita totalmente à revelia do que o Papa havia combinado com os reis, mas assim, ele ignorou o que o Papa disse, e por demonstrar uma insubordinação ao Papa, o Papa excomungou Frederico II. Excomungar é dizer, você não é mais católico, você não pertence mais à Igreja Católica, a Igreja Católica não reza mais por você. E ser excomungado na Idade Média é um problema muito grande, porque se você é excomungado, meio que é muito provável que você vá para o inferno. Então, Frederico II teve que ir pessoalmente até Roma pedir perdão para o Papa deixou ele esperando do lado de fora, deixou ele na rua esperando, ele passou a noite lá esperando na rua do lado de fora. Tem todo um contexto da humilhação que Frederico II sofreu para pedir perdão para o Papa, mas enfim. Então a Sexta Cruzada também mostra, os reis já estavam um pouco se lixando para o que o Papa falava. O Papa falava, vai por ali, eles iam para o outro lado. Então a coisa já está... A igreja já perdeu o controle sobre as cruzadas. Essa é a questão. Em 1244, Jerusalém, tá nesse vai e volta, ela é novamente conquistada pelos muçulmanos. Na Sexta Cruzada teve essa negociação para que os cristãos tivessem livre acesso, mas os muçulmanos depois de novo fecham Jerusalém. E aí, quando eles fecham Jerusalém em 1244, em 1248, o Papa convoca a Sétima Cruzada. Nessa cruzada, um dos personagens de destaque é o rei Luís IX, ou Luís IX, da França. O rei Luís IX ele foi canonizado pela Igreja Católica. Então, para os católicos, ele é conhecido como São Luís, rei da França. Ele era um rei, ele foi canonizado, então ele era realmente muito católico, ele era muito obediente ao Papa. E ele liderou essa cruzada, ele foi o grande líder, o grande personagem, usou toda a sua influência como um rei importante que ele era muito admirado pelo povo francês, ele era muito admirado pelos nobres, e ele era daqueles reis assim que vai na frente das tropas, e que comanda as batalhas, e eles conseguiram muitas vitórias, conquistaram muitos territórios, mas no meio das batalhas o rei Luís foi aprisionado pelos muçulmanos, foi feito prisioneiro. E quando ele foi feito prisioneiro, os muçulmanos viraram para os cristãos e falaram, ou vocês devolvem os territórios, ou ele morre. E aí devolveram os territórios
para que São Luís fosse libertado. Em 1270 a gente tem a 8ª Cruzada, e São Luís, agora bem mais velho, de novo vai liderando as tropas. E as tropas vão pelo mar Mediterrâneo e chegam ao norte da África. Eles tentam partir para o Oriente através do norte da África. Só que o norte da África era dominado também por muçulmanos. E na cidade de Tunis, que hoje é capital da Tunísia, o rei Luís IX foi morto pelos muçulmanos em uma batalha. Suas tropas foram derrotadas, ele foi morto em combate em Tunis. Então, São Luís, considerado santo pela Igreja Católica, morreu justamente nas cruzadas, lutando pelos cristãos. E em 1291, a gente tem a 9ª Cruzada, que para alguns historiadores, na verdade, ela é a continuação da 8ª Cruzada. E nessa última cruzada, os cristãos são definitivamente derrotados em Jerusalém e não mais tentaram reconquistar Jerusalém. Então a gente tem aí, da primeira até a última cruzada, praticamente 200 anos de cristãos lutando contra muçulmanos no Oriente Médio. É por isso que essa rivalidade entre cristãos e muçulmanos é tão forte. É por isso que o Estado Islâmico, por exemplo, quando vai falar do Ocidente, ele chama o mundo ocidental de cruzados, porque isso ainda está no imaginário da rivalidade entre cristãos e muçulmanos, que vem dessa época, das cruzadas. O que as cruzadas causaram? Primeiro, que é importante a gente entender, e aqui a gente tem um desenho representando o saque a Constantinopla em 1204, que eu falei. Os ideais cristãos foram desaparecendo ao longo das cruzadas. Prevaleceram os interesses econômicos dos reis e dos nobres. Eles queriam riqueza e queriam poder. E a prova disso, né, como eu disse, o saque a Constantinopla. Não interessa que é uma cidade cristã, é uma cidade rica. Então a gente vai saquear. Então, com essa prevalência dos ideais econômicos sobre os ideais religiosos, o poder da Igreja Católica foi diminuindo. Porque, como eu mostrei para vocês, né, a cada cruzada, os reis estavam cada vez menos ouvindo o que o Papa dizia. Então, na primeira cruzada, teve uma coordenação de fato da Igreja Católica. Nas últimas cruzadas, era cada um por si e seja o que Deus quiser. O Papa convocava e os reis iam, cada um do seu jeito. Tanto que as cruzadas começaram a durar cada vez mais tempo, porque primeiro ia um rei, depois ia outro, depois iam os nobres, depois um que tinha ido voltava, ia de novo, e virou uma coisa absolutamente caótica, esse movimento das cruzadas. Alguns nobres, alguns cavaleiros começaram a ir por conta própria. Então, assim, alguns nobres começaram a fazer acordos com os reis muçulmanos. Então ele ia lá para atacar, mas chegava lá para atacar, o rei muçulmano falava: você não quer ser meu cavaleiro, não? E lutar contra os europeus? Eu te ofereço um esfeudo aqui e você fica aí de boa. Aí o cara falava: eu nem curto tanto a missa da Igreja Católica, acho que eu vou virar soldado muçulmano mesmo. Isso acontecia. Então, o poder que a Igreja Católica tinha sobre os reis e sobre os nobres fica cada vez menor. Então, se na Alta Idade Média a Igreja se torna cada vez mais poderosa, na Baixa Idade Média a Igreja está cada vez menos poderosa. Okay? Então, o poder da Igreja está diminuindo. Politicamente, a Igreja tem cada vez menos poder. Ela ainda tem muito poder religioso. Ela ainda tem muito poder sobre as pessoas quando ela fala sobre questões de fé, quando ela fala sobre pecado, mas poder político de interferir nas decisões dos reis, isso cada vez menos. Também é uma característica da Baixa Idade Média e das cruzadas, e uma consequência das cruzadas, o fortalecimento das ordens militares e do ideal cavaleiresco. O que são as ordens militares? Lá na Alta Idade Média, nas aulas de Alta Idade Média, eu expliquei para vocês sobre as ordens religiosas. Dei o exemplo dos franciscanos, dos dominicanos, dos beneditinos. Professor, não lembro o que são as ordens religiosas. Volta lá no vídeo Alta Idade Média 2, eu falo das ordens religiosas. Volta lá e vê. O que são as ordens militares? São ordens religiosas de cavaleiros. Então, quem entra para uma ordem militar é ao mesmo tempo do clero e da nobreza.
é ao mesmo tempo um padre ou um monge e um cavaleiro. Ele celebra a missa e mata pessoas. É isso a ordem militar. Então ele é um soldado religioso. Ele é um cavaleiro religioso. E essas ordens militares, elas surgiram ainda na Alta Idade Média, justamente para proteger os peregrinos que iam visitar os lugares santos. Como as estradas eram muito perigosas, você tinha esses cavaleiros de ordens militares que protegiam as pessoas, que defendiam elas dos bandidos, dos invasores. E quando tem as cruzadas, esses soldados das ordens militares que eram sobretudo para defender pessoas, passam a ser também soldados que vão ajudar no ataque às terras conquistadas pelos muçulmanos. E essas ordens militares, elas se fortalecem muito na Baixa Idade Média. Se fortalecem a ponto de algumas delas o Papa ter que ordenar o encerramento, alguns foram banidos da Igreja Católica, alguns foram excomungados, outros foram proibidos, porque ficaram muito poderosos e começaram até, inclusive, a ameaçar o poder da igreja. Porque eles tinham um poder militar e com algumas vitórias eles conseguiam também riquezas. Com saques eles conseguiam riquezas, tinham poder econômico. Tem várias ordens militares. Uma delas que existe até hoje é a Ordem de Malta. A Ordem de Malta, hoje em dia, os cavaleiros da Ordem de Malta não são mais cavaleiros de armadura cavalgando e atacando, são homens e mulheres usando roupa social e fazendo caridade pelo mundo, mas ainda existe. Uma das mais famosas, e talvez tenha sido a mais poderosa da Idade Média, foi a Ordem dos Cavaleiros do Templo, ou a Ordem dos Templários, cujo símbolo está aqui no meio. Deixa eu achar o meu ponteirinho. Aqui, ó, a Ordem dos Cavaleiros do Templo. Tem outras também. A de Malta está aqui do lado. É esse escudo preto aqui é de Malta. Essa do meio é a Ordem dos Cavaleiros do Templo. Cavaleiros do Templo de Jerusalém. Né? Por isso, Cavaleiros do Templo Templários. Os Templários viraram meio que uma organização à parte, assim, com instituições próprias, comando próprio, e que em alguns momentos questionou o poder do Papa, tanto que logo após as cruzadas, algum tempo depois das cruzadas, melhor dizendo, o Papa falou, olha, Ordem dos Templários, muito obrigado pelos serviços de vocês, mas agora não existe mais essa ordem, vocês não têm mais autorização para serem cavaleiros, e a Ordem dos Templários deixou de existir. Quer dizer, deixou de existir mais ou menos. Teve um país da Península Ibérica, em que os Templários eram heróis. No resto da Europa, os Templários eram vilões derrotados porque não conseguiram reconquistar Jerusalém. Alguns deles participaram do saque a Constantinopla. Alguns eram acusados de ser assassinos sanguinários e maldosos e perversos e foram odiados pelos católicos. Mas em Portugal, eles derrotaram os muçulmanos. E aí, quando o Papa acabou com a Ordem dos Templários, o rei de Portugal, no século XIII, vai falar assim, não, pera, Papa, não pode continuar tendo templários em Portugal? Aí o Papa falou, não pode. Aí falou, tá, mas eu posso criar uma ordem militar portuguesa? Aí o Papa falou, pode, você pode criar uma nova ordem militar. Ok, então eu vou criar uma nova ordem militar, a Ordem de Cristo. Aí o Papa falou, legal. Aí o rei falou, tá bom, obrigado, vou criar a Ordem de Cristo. Aí ele criou a Ordem de Cristo e chamou os templários portugueses para a Ordem de Cristo. E o símbolo da Ordem de Cristo é a Cruz de Malta. Sabe aquela cruz que tinha nas velas das caravelas portuguesas que chegaram no Brasil? Então, é esse símbolo. A maioria dos navegadores portugueses pertenceu à Ordem de Cristo. Então, de certa forma, os navegadores portugueses eram templários. Eram descendentes dos templários. Por isso que eu disse que o descobrimento do Brasil mais ou menos tem a ver com as cruzadas, faz parte do mesmo contexto, do mesmo movimento. Apesar de ter sido algumas centenas de anos depois, faz parte de um mesmo movimento. Mas depois a gente vai falar melhor sobre esse contexto português que é um pouco diferente. Aqui a gente tem alguns exemplos de cavaleiros de ordens militares. E o nome, por que cruzadas? Porque a maioria dos cavaleiros que eram de ordens militares, ou mesmo os que não eram de ordens militares, mas eles usavam
roupas e usavam na armadura cruzes. Cruz é o símbolo dos cristãos. Então eles eram chamados pelos muçulmanos de cruzados, porque eram cavaleiros que andavam com cruzes. Então daí que vem o nome cruzadas, né? Das cruzes que os cavaleiros utilizavam, ok? Neste vídeo, então, nós falamos aqui sobre as transformações que acontecem na Baixa Idade Média e falamos sobre as cruzadas. Em seguida, nós falaremos sobre mais características e mais transformações da Baixa Idade Média. A gente vai falar sobre o crescimento do comércio, a gente vai falar sobre o crescimento das cidades e de mais algumas transformações que vão acontecer na Baixa Idade Média.